Paz do Senhor Jesus, amados. Que Deus os abençoe, uma boa tarde. Estamos aqui novamente para nosso devocional. E Deus tem algo especial para nós hoje, hein? Nosso devocional hoje é bem interessante. Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de sistema de governos. E o tema de hoje está baseado em cima disso. Olha só, o tema de hoje é: qual o melhor sistema de governo? E aí? Me diga, o que você acha? Qual o melhor sistema de governo? Há quem diga, com certeza, o melhor sistema é o republicano, né? Ou aqueles que, quem sabe, são das antigas ou têm acompanhado aí a Inglaterra, vai dizer assim, o melhor sistema que existe é o sistema monárquico. Mas eu tenho algo especial para você aqui hoje. Nós vamos tratar sobre esse assunto. Acompanhe aí. Nós vamos falar aqui sobre o Salmo 144. Vamos lá? Versículos de número 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo. Aquele em quem me refugio, ele subjuga a mim os povos. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, exaltado, grandioso, nós aqui reunidos nessa tarde, venhamos, ó Pai, até Ti, clamar e pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, trazendo esclarecimento para nossas mentes, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que não sejamos homens, ó Pai, desprovidos de espiritualidade, não, mas que sejamos cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que o nosso espírito esteja totalmente conectado com o Espírito Santo, para que possamos entender perfeitamente a Tua vontade. Livra-nos de pensamentos próprios, livra-nos do ego, livra-nos, ó Pai, de toda arrogância. Ó Deus de glória, faz Tua vontade sobre nós nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, amados, vamos lá? Nós vamos aqui mais uma vez falar de um salmo de Davi, um salmo por esse compositor tão maravilhoso, né? Um compositor muito usado por Deus, e nos deixou aí grandes obras para que pudéssemos aprender com elas. Que maravilha! Falamos aí anteriormente sobre Davi ser um homem que preferia sempre estar na obediência a Deus. Errava, claro, todos nós erramos, né, irmão? Aquele que não tem erro, que atire a primeira pedra. Foi assim que Jesus disse para aqueles fariseus que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. Então todos nós temos erros, todos nós temos falhas. E Davi não era diferente, olha que ele tinha muita falha. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era dependente de Deus, tinha um coração arrependido, um coração contrito. E aqui Davi ele traz um ensinamento para nós muito importante. Vamos participar juntos? Nesse versículo aqui nós vemos que Davi ele faz esse salmo em gratidão a Deus, pela disposição de Deus em guiá-lo e treiná-lo. Nós vemos que Davi ele diz assim: Senhor, Tu és a minha rocha que treina minhas mãos para a guerra. Então Davi reconhecia que o poder de peleja, o poder de batalha, o poder de guerra estava nas mãos do Senhor. Davi, um simples pastor de ovelhas, agora um grande guerreiro, um rei poderoso. Por quê? Porque Deus o fez assim. E Davi ele chega diante de Deus e diz isso: Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que tem me guiado nas guerras, que tem me treinado nas pelejas. Ele coloca Deus à frente de todas as batalhas que ele vai. Davi é um homem que coloca Deus sempre à frente, ele coloca Deus como chefe das suas batalhas. E outra coisa que ele fala aqui nesse salmo também, nós podemos ler aí o restante, né? Eu gostaria que vocês estivessem lendo o salmo todo depois, e vocês vão entender que nesse salmo também, ele afirma que Deus é aquele que provê a prosperidade. Na verdade, toda prosperidade vem de Deus. Nós, homens, não podemos deixar de crer nisso. Tudo que temos provém de Deus. Tudo aquilo que somos provém
de Deus. Nós precisamos ter essa certeza em nossos corações. E ali ele fala, olha, a minha família é abençoada porque o Senhor cuida. Eu tenho grandes posses, grandes coisas, porque o Senhor provê na minha vida. Davi sempre foi um homem que prezou muito por isso. Tanto é que no livro de Crônicas, né, ali no finalzinho, já aonde Davi já está quase para se despedir, Davi junta o seu povo e vai fazer as suas ofertas de adoração a Deus, entregando dízimos, ofertas, e ele diz: quem somos nós, Senhor, para que pudéssemos ofertar voluntariamente? Nós não somos nada, porque o que damos vem de ti, tudo que temos provém de ti. Então Davi sempre reconheceu essa grandeza de Deus na vida dele. Eu quero refletir com vocês numa situação. Eu estava aqui fazendo um devocional, a minha Bíblia é aquela Bíblia arqueológica, então a gente aproveita para conhecer como eram também as coisas naqueles tempos. E naqueles tempos antigos, no caso das guerras, principalmente falando do povo de Israel, né, amados? Nós temos aí outros exércitos que foram se desenvolvendo e crescendo, mas o exército de Israel era um exército diferenciado. Nós vemos que o exército de Israel, ele era composto de cidadãos que estavam ali trabalhando na lavoura, trabalhando no pastoreamento de ovelhas. Eles eram lavradores, às vezes estavam ali cuidando de rebanhos, e eles eram mal treinados. Eles não eram treinados para a guerra, eles não eram treinados e muito menos equipados para lutar na guerra. Nós nos deparamos com essa situação muitas vezes nas escrituras, em que um povo simples é chamado a guerrear. Uma das primeiras batalhas que nós podemos contemplar é aquela em que Abraão, ele vai ali para socorrer o seu sobrinho Ló. Ali ele vai e junta 318 pastores e prossegue para a peleja. Ele chega ali diante daquela batalha e ele vence de forma especial. Por quê? Porque aqueles pastores eram poderosos? Porque aqueles homens eram poderosos? Não, porque Deus era com eles. Então nós vemos aí que em casos de situações de emergência, como é no livro de Juízes também, muitas vezes o povo era convocado a pegar aí aquilo que tinha em mãos e partir para a guerra. Um povo destreinado, mas era um povo que sempre que saía para a guerra, sempre colocava Deus à frente, e sempre que Deus estava à frente, eles venciam. É lógico que algumas vezes nós vemos algumas derrotas. Por quê? Porque na verdade não era Deus que estava à frente. Eles começavam a se ensoberbecer e por fim decaíam, e aí perdiam, mas sempre. Nós sabemos aí o caso de Gideão, Jefité e tantos outros na Bíblia, em que o povo saía para guerrear, como foi o caso de Josué também, o caso de Moisés, tantos outros, né, amados? E Davi mesmo que estamos falando, saía para a guerra, às vezes em quantidades inferiores, mas sempre venciam, porque Deus estava à frente. O caso de Davi, por exemplo, nós vemos que ele era pastor de ovelhas, cuidava ali do rebanho, e no momento ele chega para ajudar o seu irmão, e levando alimentação para ele, ali ele se depara com o gigante Golias afrontando o povo de Deus. E naquele momento daquela afronta, Davi ele fica indignado e ele vai em direção a Golias. Ele nem conseguiu colocar a armadura porque não coube nele, mas ele chega diante de Golias e Golias vem para cima dele e diz: quem é você, seu cão? Você não é nada, você é fracote, eu vou matar você, eu vou arrancar a sua cabeça. E aí Davi fala para ele, olha só o que Davi fala para ele, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, ele diz assim: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Tá vendo? Nós vemos que aqui ele chega para Golias e diz assim: olha, Golias, você pode vir com o que quiser para cima de mim, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, à frente, e com ele à frente a vitória é certa. Vamos continuar, meus amados. Nós vemos aí que muitas vitórias eram conquistadas, mesmo sem treinamento, mesmo sem capacitação humana, mas havia um general e um governante perfeito, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava com aquele povo, oh aleluia. Voltando aqui ao nosso estudo, falando um pouco sobre os sistemas de governo, nós vemos aí que o ser humano, ele nunca soube lidar com essa questão aí de liberdade.
O ser humano nunca soube lidar com a situação de ser livre. Todas as vezes que o homem ele tenta agir na sua liberdade, ele faz algumas coisas desagradáveis e muitas coisas erradas. Para que nós possamos ter ideia, o governo monárquico, caso você não saiba, é aquele governo que é governado por um monarca, ou seja, um rei. E isso vem de família, passado de pai para filho, de pai para genro, de sogro para genro, quero dizer, de parentes, entre parentes. Ali era colocado alguém que fazia parte daquela família para governar. E assim ia sucedendo, e muitas vezes durante as sucessões poderiam haver reis bons e poderiam haver reis terríveis, reis que faziam coisas más. Por quê? Porque quando eles se distanciavam de Deus, quando a mente deles parava de ser direcionada por Deus, eles começavam a governar com a carne, com o ego, e aí coisas horríveis aconteciam. Assim é na Bíblia. Vai lendo lá o texto de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Dá uma lida nesse texto, nesses livros, e você vai poder analisar como o reinado ele era um reinado que era oscilante. Estava em alta, estava em baixa, estava em alta, estava em baixa. Então, por quê? Porque muitas vezes o homem tomava para si o poder. Então, o governo monárquico, muitas vezes, a maioria delas não dava certo. Já no caso da república, nós temos aí o presidente. Em vez do rei, o presidente. Ele é eleito pelo povo, escolhido pelo povo, e é colocado à frente de uma nação. Isso em alguns países onde o parlamentarismo não tem como ali um sistema governamental. É diferente, existem as repúblicas parlamentaristas e as repúblicas presidencialistas. No caso das repúblicas parlamentaristas, nós temos aí o nome de primeiro-ministro. Mas voltando aqui para você entender, no caso do Brasil, temos aí o presidencialismo, onde alguém é eleito e colocado como um chefe sobre a nação. Porém, eu e você sabemos, né, amados? Com certeza nós sabemos que o fato de um homem escolher quem vai governar sobre ele sempre deu errado. Porque, infelizmente, o homem, ele escolhe mal para chuchu. O povo não sabe escolher, amados. E por quê? Porque a maioria é quem escolhe. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E por estar no maligno e por viver de acordo com os seus pensamentos, nós nos deparamos com um povo corrupto. E geralmente um povo corrupto elege um governo corrupto. Então, amados, é por isso que eu e você, cristãos, nós somos convidados por Cristo, que é o nosso cabeça, a viver um sistema de governo teocrático. É isso mesmo. Nós queremos viver, precisamos viver um sistema teocrático. Não podemos dizer que somos cristãos e queremos viver um governo monárquico ou um governo republicano. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nós aceitamos o reino que vem com ele. Cristo passa a ser o nosso líder, o nosso general, o nosso rei. É isso. Deus, ele passa a governar sobre nós. Então, o reino de Deus, ele é instalado na terra temporariamente por Cristo, e logo após nós iremos para o reino final. Mas enquanto estamos nessa terra, estamos aqui como súditos de um reino que foi instalado por Cristo. E se esse reino foi instalado, nós precisamos ser governados por Deus. Quando eu falo de um governo teocrático, logicamente que eu não quero falar daquele governo onde homens que se dizem de Deus governam, não. Existe aí essa ideia de governo teocrático também, onde nós nos deparamos aí com o governo do Vaticano, onde o Papa ali é a autoridade maior e é ele que decide todas as coisas, mas também nos deparamos com outros governos aí, como os muçulmanos, onde eles obedecem à liderança de alguns líderes malucos, né? E ali eles morrem e matam em nome de Deus. Um absurdo. Falta de conhecimento da vontade de Deus. Da mesma forma, não é diferente. Hoje não, mas o governo teocrático
que era regido pelos papas antigamente, esse governo também matou muitas pessoas, ali usando um nome como Santa Inquisição. E naquela época muitos guerreiros saíam em nome de Deus, e eles lutavam e guerreavam em prol de matar em nome de Deus, amando do Papa, amando do governo. Então, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de um governo teocrático, ou seja, Deus está no poder, Deus e nós, Deus governando sobre nós. É isso que nós precisamos entender. A teocracia, ela fala de um Deus poderoso que governa sobre nós, É o governo divino, onde Deus decide como vai ser, aonde Ele deve ter livre direito de ditar as regras. Quais são as regras de Deus? As regras de Deus nós discernimos através das Santas Escrituras. Amados, o Velho Testamento, ele tem vários ensinamentos morais para nós. Mas, amados, nós não podemos nos apegar ao pensamento do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento traz um conteúdo bom, aonde o Novo Testamento ele vem. E através de Jesus é esclarecido a nós o pensamento de Deus, inclusive no Velho Testamento. O que Deus verdadeiramente queria. Se você for ali ao Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai se deparar ali com alguns ensinamentos fundamentais de Jesus. O problema é que a gente lê Mateus 5, lê Mateus 6, lê Mateus 7, mas muitas vezes não aceitamos o que Jesus está dizendo ali. Mas é aquilo que nós temos que viver. Ter aí em mente um governo teocrático é viver as regras ditadas por Jesus. Mas é difícil, né? Como é difícil, porque nós dificilmente queremos ouvir o que Jesus tem a dizer. Ou arrumamos alguns argumentos para não seguir aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, quando Jesus diz assim, se alguém te agredir numa face, dá a outra face. Aí vem aquelas pessoas que dizem assim, não, isso aí é Jesus, não é eu não, isso aí somos nós. Nós não podemos estar dispostos a ficar batendo de frente, a ficar brigando, mas nós precisamos com amor, se for preciso até dar a outra face, como dizia aquele ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, e eu dou também uma boiada para continuar não entrando. Não é assim o ditado? Mas o ditado do cristão tem que ser assim. Nós precisamos lutar para fazer a diferença como Cristo fez a diferença. Então, amados, é dessa maneira que precisamos viver, colocar Deus como monarca que está sobre nós, como rei que está sobre nós. E o interessante é que esse Deus, apesar de ser um rei, ele não exige, mas ele nos dá liberdade de escolher se queremos o governo dele ou não. Aí que está também uma certa dificuldade, porque muitos escolhem e seguem nesse reinado, outros escolhem, mas não vivem, né? Ficam naquela história, naquela situação. E existem aqueles que não querem nem saber, acham que Deus é muito autoritário, é muito mandão. Mas falando de nós aqui nessa tarde, eu gostaria com vocês, antes de dar continuidade ao encerramento, eu gostaria ainda de falar algo, quero dar um ponto aqui e quero frisar algo com vocês. Nesse período que estamos vivendo, há uma grande guerra, inclusive no meio evangélico, aonde alguns dizem assim, a ordem que está sendo dada para que as pessoas fiquem dentro de casa, ela é uma ordem humana, não é uma ordem divina. Nós não devemos obedecer essa ordem, mas amados irmãos, é aí que mora o problema. Textos isolados, texto fora de contexto, como eu disse, vira pretexto. Deus não quer de maneira nenhuma que nós desobedeçamos às autoridades que foram constituídas. Em Romanos capítulo 13, a palavra nos diz que toda autoridade que existe foi constituída por Deus. E nós precisamos respeitar sim o nosso prefeito, os nossos vereadores, os nossos governantes, o nosso presidente, aquele que foi colocado sobre nós. Nós devemos respeitá-los porque assim Cristo o fez. Eu me lembro uma vez que Pedro chega diante de Jesus e diz, Jesus, nós devemos pagar esmolas, ou melhor, perdão, nós devemos pagar imposto? Nós devemos pagar imposto?
Jesus disse: olha na moeda e fala para mim, quem é que está na moeda? Aí ele olha e fala: é César. Ele fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus obedeceu ali, amados. Outra coisa, Jesus chega diante de Pôncio Pilatos e ali é falado para ele o seguinte: olha, eu tenho poder para te matar, eu tenho poder para te mandar para a cruz. Jesus olha e diz assim: nenhum poder você teria se esse poder não viesse de Deus. Então é Deus que te deu esse poder. Então, amados, nós precisamos entender as coisas. A carta de Pedro também nos leva a refletir sobre isso, respeitar as autoridades. Agora, quando é que nós não devemos obedecer às autoridades? Quando a lei que a autoridade está dando, ela for contrária à vontade de Deus. Aí, peraí, se o governo, se a prefeitura, eles mandarem que nós venhamos a pecar, mentir, nos prostituir, roubar, fazer coisas desagradáveis, coisas promíscuas, aí nós não devemos fazer, aí nós devemos seguir a autoridade de Deus. Mas o que o governo está pedindo? Que nós fiquemos fechados para proteger as vidas, e isso não é algo que ele está pedindo para a igreja, não é de cunho religioso, mas isso é de cunho geral, Nós não podemos desobedecer às autoridades, não podemos, amados. Guarde bem isso, frise isso no seu coração. Agora vamos voltar aqui. O Espírito Santo, ele está nos convocando nessa tarde. O Espírito Santo está nos chamando nessa tarde, para que possamos dizer em uma só voz: vamos viver o mandamento maior de Deus para nossas vidas. Mais uma vez, vamos viver os mandamentos de Jesus para nossas vidas, o mandamento maior de Deus para nossas vidas. Me lembro eu que lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 37, Jesus ele é questionado. Olha só, ele foi questionado por alguém qual era o maior mandamento, e Jesus ele diz assim, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha que interessante. Ame Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Entregar a nossa vida a Ele, deixar Ele decidir. Tem dúvida? Vai na Bíblia, vai lá e pesquisa nas regras do Senhor. As regras de Deus estão bem claras na Bíblia. Siga o que Deus quer para a tua vida, busque entendimento, tenha discernimento. Pelo amor de Deus, vamos ter discernimento, amados. E por fim, declaremos juntos o governo de Deus sobre nossa nação, o governo de Deus sobre nossas vidas, o governo de Deus sobre nossa família. Deixemos Deus governar sobre nós. E após isso, nós vamos sair por aí e vamos estar conquistando o maior número de súditos para esse reino, que é o reino de Cristo. Conquistando súditos, não através de força, não por violência, não. Me mostra na Bíblia, amados, aonde está escrito que houve guerra por parte de Jesus. Guerra contra o governo, manifestação contra o governo, de maneira nenhuma. A nossa manifestação, sabe qual é? Viver a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Essa é a maior manifestação. Então conquistemos pessoas para o reino de Deus, conquistemos pessoas para esse reino, através de nosso testemunho, nosso exemplo, que as pessoas possam olhar em nós, como olharam para Cristo, uma ovelha muda, obediente, que se entregou por amor a nós, que obedeceu à voz de Deus. Que nós possamos ser exemplo para essa nação, que nós não sejamos pessoas só de palavras, que pregam, mas pessoas que vivem o genuíno evangelho a cada dia. Não somos perfeitos, mas uma coisa fazemos: nós esquecemos as coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo que é Jesus. E prosseguir para o alvo é se sujeitando cada dia mais à vontade de Deus. Sujeite-se a Ele, deixe Deus governar sobre você. Repita comigo: o melhor governo é o governo teocrático. E eu encerro com o versículo de número 15, aonde Davi ele diz o seguinte:
Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E calabasurianda lamanaia. Amém, amados. Que Deus possa sarar o Brasil. Deus possa sarar as nações. Que Deus possa sarar esse mundo. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter, Deus virá e sarará a nação. Essa é a resposta. Essa é a solução. Um beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês. Continue aí nos abençoando e compartilhando os vídeos, curtindo, participando. Um beijão no coração. Paz. Derramando da sua unção.